Olá, gatinhas e gatões, este é o Que Diabo Você Tinha, apresentado por essa singela pessoa. Eu sou o Mo e você não é. Hoje teremos uma presença ilustre nos nossos estúdios, conversando sobre tudo o que você sempre quis saber sobre inteligência artificial e os rumos da tecnologia. Antes, porém, vamos a alguns recados. Baixe o espetacular agregador de conteúdo Red Pilados, do nosso lindíssimo Astronave Sonora. Entre no grupo Milicianjos no Discord e, para não deixar de mendigar, colabore com o Apoia-se, é o apoia.se que diabo você tinha. Os links estão todos na descrição para vocês. Androides sonham com ovelhas elétricas? Então, estamos aqui com a ilustre presença de, por favor, se apresente. Olá, meu nome é José Cassiano Gracigungi, eu sou mestre em Tecnologia da Informação Aplicada e trabalho como professor de carreira na rede particular de ensino superior e técnico. Ensino praticamente exclusivo de computação, programação, análise de sistemas, essas coisas. Então, o que a gente queria conversar aqui foi um assunto sugerido por um ouvinte lá do SoundCloud, pelo lindo nome de sul-americano fudido, e queria que a gente falasse sobre bug do milênio. Bug do milênio. Realmente é um blast of the past. Esse, né? Há muito tempo a gente não ouvia falar. Realmente só quando se fala de história da computação. Ah, beleza, né? Eu lembro que quando chegou o Réveillon, o pessoal ficava zoando, né? De bug do milênio, que ia acabar a luz, que ia acabar tudo. Existia realmente um medo genuíno de fim do mundo, né? A gente achava que ia acabar a civilização. Ia ser um dia que a Terra parou, realmente, né? Existiu esse risco. Né? Então, qual foi a história do bug do milênio? Muito bem. A tecnologia de computação, de computadores, tecnologia da informação é uma coisa razoavelmente recente na história da civilização. Isso começou depois da Segunda Guerra. Então, os primeiros usos práticos de computadores, mais ou menos como a gente conhece hoje, ocorreram mesmo no final da Segunda Guerra. Então, isso tem menos de um século. Então, era uma tecnologia, ainda é razoavelmente rudimentar. Naquela época era bem pior. Então, os principais computadores que começaram a ser usados, principalmente em áreas... Bom, computador é uma coisa muito cara. Então, quem é que podia comprar um computador? Governos, bancos, empresas assim gigantescas. Só esse tipo de gente podia comprar os primeiros computadores. Era um investimento muito caro. Então, eles sabiam muito bem o que fazer com aqueles computadores e eles continuaram em uso por décadas. Então, hoje em dia, quando a gente fala de mainframe, apesar de mainframe ser um tipo de computador ainda usado, eles serem modernos, eles existem há 60 anos. Ixi. E esse tipo de computador, que começou lá nos primórdios, então eles tomaram alguns atalhos. Por exemplo, os primeiros computadores tinham uma quantidade ridícula de memória. A gente não tem hoje em dia noção de quão pouca memória tem. Por coincidência, hoje é aniversário dos 50 anos do lançamento da Apollo 11. E eu andei vendo umas histórias que os computadores que existiam dentro dessas naves espaciais, né, tanto do foguete lançador quanto do módulo espacial, o módulo que pousou, eles tinham no máximo 38K de memória. Eu não estou falando de giga, não estou falando de mega, estou falando de K de memória. Não é nem um disquetinho. Nem um disquetinho, exato. O disquetinho tinha 1000 vezes mais que isso. Puta merda. É. Como é que pode, né? O cara... Como chegaram à lua, né? Exatamente. Porque tinha que se fazer vários truques, né? As pessoas tinham que ser muito inteligentes. Então, economizava-se muito memória. Então, memória é um negócio muito caro. Então, na hora que a gente começa a armazenar valores, a gente começa a pensar, pelo menos os cientistas da computação naquela época tinham que pensar, esse valor é importante? Será que eu posso reduzir o impacto desse valor? E uma das vítimas desse valor foi o ano. Então, os computadores começaram a existir lá em 1950, vamos arredondar. 1900, bom, quer dizer que ainda tem umas 50 anos, não vou me preocupar agora com 1900, é como hoje a gente pensar, será que eu tenho que me preocupar com 2100? Então era essa a questão que eles tinham. Então uma das primeiras abreviações que foram feitas foi justamente o ano.
Então não se escrevia 1967, escrevia-se 67 dentro do código do computador. Isso era muito bom para a finalidade naquela época. Bom, datas não são usadas só para especificar uma data. Às vezes, quando você tem um computador, ele é usado para fazer controle. Então, ele vai controlar alguma coisa. Vai controlar quando uma conta bancária tem que receber os juros que são devidos, tem que controlar quando é que se abre uma válvula numa usina hidrelétrica, tem que se controlar quando é que se abre outra válvula numa usina nuclear e assim por diante. Tudo isso é feito com controle de tempo. Então eu preciso saber comparar tempo. Como é que eu comparo uma data com outra? Então outro truque que se faz é escrever a data ao contrário. Então em computação é muito comum a gente escrever a data como sendo ano, mês e dia. Fazendo isso, quando você escreve datas dessa maneira, organizando por ordem numérica, as datas ficam em ordem crescente. Então o ano fica lá à esquerda desse número. E aí vem o famoso bug do milênio. Nossa. Então as datas iam se elevando, então chegou lá em 90, 91, 90, a hora que chegou em 99, não tinha a centena e o milhar de ano. Ia voltar para o 00. De repente ia ter uma data posterior, mas que para o computador seria 100 anos anterior. Meu Deus. Aí é que tá o negócio. Aí é que está o negócio. Então existia esse medo realmente legítimo de que os computadores não soubessem o que fazer com essa situação. Puta que... E esse risco era real. E as empresas realmente tiveram que sair correndo e corrigir esse monte de código, desse monte de computador antigo, caro e de altíssima responsabilidade. Nossa. Para que isso não acontecesse. Caramba. E o Réveillon desse ano foi uma coisa hilária. Porque todo mundo realmente tinha medo do fim do ano, do fim do mundo. Então, durante a cobertura do Réveillon, que todo mundo sempre começa a ver o primeiro país que muda de ano, que é a Nova Zelândia. Então ficou todo mundo de olho na Nova Zelândia. A hora que deu meia-noite na Nova Zelândia e as luzes não apagaram. As luzes não apagaram. Foi aquela notícia. A Nova Zelândia ainda está aqui. Depois veio a Austrália. E a Oceania inteira. Gente. Isso realmente ocorreu. Tá vendo? Por isso que, gozado é que assim, a gente tinha aquele medo. Agora que você falou, eu fiquei com mais medo ainda. Porque, vendo a dimensão da coisa. Porque a gente fala, é muito... vai zerar tudo. Mas o que é zerar? Zerar computador. Então, puta merda, cara. O principal realmente era fazer a comparação entre datas. Então eu tenho que saber quando que uma data é depois e quando que uma data é anterior. Para saber se alguma coisa tem que ser feita ou se ela não deve ser feita e assim por diante. Isso realmente aconteceu. Então foi um momento, Independence Day, da vida real. Isso realmente aconteceu. Nossa senhora, que medo, cara. Aí você tem outros eventos, né? A gente tem aquele trauma, assim, digamos, aquele medo coletivo, porque a gente viu isso nos anos 90, toda aquela história de Exterminador do Futuro, de Skynet. Exatamente. Então eu fiquei imaginando, de repente, um evento desse, se a desencadear alguma coisa. Eu estou viajando agora, mas sei lá, alguma coisa assim. E é engraçado você ter falado, porque quando se fala de Skynet, é um tema recorrente da ficção científica, né, que são as máquinas adquirindo inteligência. No momento que a máquina adquire inteligência, ela quer escravizar ou exterminar a espécie humana. É igual o Matrix, né? Igual o Matrix, igual o Skynet do Exterminador, igual o HAL 9000, né? Nossa. Esse foi o primeiro. Pelo menos o primeiro do cinema, né? Só que ele era um, né? Não é uma rede. Mas ele tomava conta de todos aqueles humanos dentro da nave. Nossa. E, convenhamos, não existe spoiler de um filme de 50 anos, né? Então ele matou a tripulação inteira. Só um sobreviveu. Pois é. Naquelas, né? Naquelas. Acompanha a sequência de livros, né? Você só vai entender essa história se você ler os 4 livros. Pois é. E esse problema realmente tem levantado algumas discussões, né? Então tem 2 pessoas muito importantes que já manifestaram uma opinião, que foi o Elon Musk e o Stephen Hawking. Ambos, eles concordam que a inteligência, mais ou menos eles dizem o seguinte: a inteligência artificial pode ser a pior coisa que a espécie humana faça. Porque a inteligência artificial geral, né, não é essa inteligência artificial que a gente conhece hoje, né, de
olá não sei o que, não vou dizer aqui para não acordar o aparelho de ninguém, né? Olá G.O. Né? Você sabe o que eu tô falando. O grande irmão. E o grande irmão, exato. O grande irmão, E isso não é uma inteligência artificial, isso é um algoritmo que faz alguma coisa inteligente, como entender linguagem falada, tal. Não. O que eles estão falando é da inteligência artificial geral. Então a inteligência artificial geral seria aquele algoritmo que pode-se admitir que ele tenha consciência, que ele tenha capacidade criativa, que ele realmente... e o mais importante, consiga se reproduzir. Então ele consegue se melhorar e produzir novas inteligências artificiais mais poderosas do que ele próprio. Nossa. Então essa seria a inteligência artificial geral. E no momento que isso acontece, segundo essas pessoas que defendem esse ponto de vista, seria uma situação muito ruim. Porque uma inteligência artificial dessa forma, ela evoluiria muito mais rápido que a gente. E ficaria mais inteligente que nós, mas assim, zilhões de vezes mais inteligente que nós em questão de horas, às vezes minutos. Que isso? E uma coisa curiosa quanto à inteligência artificial é que quase sempre ela não faz o que a gente espera. Principalmente quando a gente lida com aprendizado de máquina. Então eu vou ter que voltar um pouquinho, falar um pouquinho de inteligência artificial para a gente chegar nesse ponto. Tá. Então, algoritmo, todo mundo já ouviu falar. Né? Eu digo para os meus alunos, algoritmo é receita de bolo. Você simplesmente vai dizer para um computador, que é uma máquina extremamente burra, como é que ela faz alguma coisa. Então você tem que dizer para a máquina, pega um número do usuário, coloca nessa caixinha, pega outro número do usuário, coloca nessa outra caixinha, pega o valor das duas caixinhas, soma, descobre se é maior e coloca na maior do que 5 e diz na tela se o aluno foi aprovado ou reprovado. Isso é uma receita de bolo, né? Um algoritmo extremamente simples. Muito bem. Conforme os algoritmos vão subindo de complexidade, eles vão resolvendo problemas cada vez mais complicados. Então, hoje em dia, a gente está acostumado com algoritmos muito legais, por exemplo, que reconhecem rostos em fotografias. Os chineses lá, né? Não, mas hoje em dia os nossos celulares já conseguem fazer isso. No momento que você vai tirar uma foto com o seu celular, ele já reconhece onde estão os rostos e é ali que ele vai focalizar. Não é que eu pensei naquela história de câmera de rua, que os caras reconhecem o cara andando ali Esse é na um passo hora. mais adiante. Né? Ixi, sinistro. E mesmo assim eles já são sofisticados, né? Só esse reconhecimento de rosto nas nossas câmeras. Então, esse tipo de algoritmo, que a gente já pode dizer que é um algoritmo de inteligência artificial, já consegue fazer alguma coisa. O que vem aí... Bom, esses algoritmos, eles em geral são de um jeito ou de outro programados na fábrica, pela equipe de desenvolvimento, e ficam mais ou menos constantes. Eles não mudam de comportamento. Isso já é um algoritmo de inteligência artificial. Existe outra categoria, que são os algoritmos que usam aprendizado de máquina. Então, o aprendizado de máquina é o seguinte, o algoritmo, ele por conta própria, consegue aprender, adquirir um comportamento que a gente espera que seja útil. Então, por exemplo, eu posso criar um algoritmo que vai aprender a reconhecer câncer em diversos exames patológicos, sei lá. Sei. Então, isso é algo que ele vai aprender sozinho. Então, muito bem. Na hora que ele aprende, ele pode realmente ser uma ferramenta muito útil para identificar câncer a partir de exames patológicos. Muito bem, só que às vezes um algoritmo atinge um comportamento inesperado. Isso é muito comum em inteligência artificial. Então, por exemplo, digamos, você tem um robô que tem um algoritmo de inteligência artificial, ele está lá funcionando na sua empresa. Aí, nesse dia em particular, é o dia de vamos conhecer a fábrica do papai. Então, todos os funcionários trazem os seus filhos para a empresa. Então, num determinado momento, esse robô está fazendo as tarefas dele, vai lá buscar um cafezinho para o chefe e tem uma criança engatinhando na frente dele. O robô poderia atropelar essa criança e machucar essa criança. Então, como é que a gente resolve isso? O robô ele quer ir até o objetivo dele, que é pegar o café. Certo. Como é que a gente evita que isso aconteça? Ele não deve atropelar a criança. Isso pode não ser tão simples, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é colocar um botão de parada, digamos, no peito do robô. Né? Alguém vê que ele vai fazer uma coisa errada, alguém aperta o botão de parada. Certo. Só que ao apertar o botão de parada, isso vai impedir que o robô atinja o seu
o seu objetivo, que é pegar o café. Então ele vai lutar contra alguém tentando apertar o botão. Cara. Isso é um problema sério. Cara. O que a gente pode resolver? Então a gente pode dar um valor de recompensa a esse botão, para que o robô, ao ser pressionado, ele não pense que perdeu tanto assim da sua motivação. Certo. No momento que você liga esse robô, ele por conta própria, ele mesmo aperta esse botão de parada. Então o botão de parada já é um problema. Então isso são questões de inteligência artificial. Quando a gente chegar no momento de inteligência artificial real, geral, isso vai realmente ser importante. Isso se discute muito hoje em dia com a história dos carros autônomos. Então, um problema que surge com frequência. Um carro autônomo, que é um robô, né? Ele se dá conta que de repente está num momento de que o acidente é inevitável. Mas ele tem duas opções. Uma, ele atropela 7 pessoas que estão na frente dele e salva o seu ocupante que pagou por ele. Ou ele desvia das 7 pessoas e mata o ocupante que pagou por ele. Esse tipo de problema realmente é real. É igual aquele do filme do Eu, Robô. Mais ou menos. O cara escolhe entre o policial se afogando e a menininha no carro. A questão do Eu, Robô, que por acaso é uma história do meu autor favorito, né, Isaac Asimov, ele criou as famosas 3 leis da robótica. Que, para quem não conhece, né, as 3 leis da robótica são um artifício literário que só existe na ficção. Não dá para usar isso no mundo real. Mas essas 3 leis são o seguinte. A primeira lei. Um robô não pode causar dano a um ser humano ou, por inação, permitir que dano ocorra a esse ser humano. Essa é a lei mais importante. Isso é a mais importante para todo robô. A segunda lei diz que o robô deve obedecer às ordens dadas por um humano, a não ser que essas ordens conflitam com a primeira lei. E a terceira lei, um robô deve proteger a sua própria integridade, porque ele é uma ferramenta muito cara, a não ser que essa integridade conflita com a primeira e a segunda lei. Essas são as 3 leis da robótica de Isaac Asimov. E são usadas só para criar um monte de conflitos que deixam a obra dele fantástica. Né? As obras os livros que ele escreve sobre os robôs são sempre conflitos das 3 leis. E como é que os robôs conseguem fazer isso? E o Isaac Asimov, ele foi pioneiro literariamente, porque ele nunca fez um robô com o que ele chamava de síndrome de Frankenstein, que é a criatura se voltando contra o criador. Olha só. Então, nenhum robô, nenhuma tecnologia de Asimov se volta contra o ser humano. E ele consegue fazer obras incríveis mesmo sem usar esse artifício. Então, por exemplo, ele era amigo do Arthur Clarke que ajudou a criar o filme 2001, e ele tentou convencer o Arthur Clarke a não usar a síndrome de Frankenstein. Os dois perderam, né? Que o filme, na verdade, é mais do... Como é que é o nome do diretor, né? Do Kubrick? Do Kubrick, isso. O filme é muito mais do Kubrick do que o do Arthur Clarke. Então, os dois foram vencidos, né? Por quem gritou mais alto. Então, teve um Frankenstein ali. O Kubrick é polêmico com os autores. Mas tudo bem. Então, é possível criar literatura de qualidade sem ter a máquina se voltando. Só que a máquina se voltando contra o criador é realmente muito popular. Então, se Asimov pudesse dizer hoje o que ele acha da inteligência artificial geral, ele diria, não tem problema nenhum. Né? A inteligência artificial não vai se voltar contra os seres humanos. Outra pessoa que tem esse ponto de vista é uma pessoa muito importante na ciência da computação. Então, um dos 3 amigos, né, quem estuda orientação a objetos pode ter ouvido ele, que é um dos 3 amigos, o nome dele é Grady Book, que é o primeiro autor dos caras que inventaram a OML, né, que é uma ferramenta que a gente usa em orientação a objetos. O cara realmente é muito importante. E ele também concorda que a inteligência artificial geral não é problema. O que a gente tem de problema com a inteligência artificial hoje é uma coisa muito mais simples. Nós não estamos lidando com máquinas se voltando contra nós. A gente está se deparando com o problema dos algoritmos de aprendizado de máquina fazerem coisas que a gente não espera. É isso que está acontecendo hoje com a internet.
E isso está acontecendo já há vários anos. Então o que acontece com a internet? Principalmente com as redes sociais. As redes sociais, elas querem que os seus frequentadores continuem o mais tempo possível dentro da rede. Seja ela YouTube, Facebook, tudo interessa. Todas elas usam algum tipo de algoritmo que tenta fazer com que as pessoas fiquem mais. Como é que elas fazem? Propondo interações, no caso do YouTube, vamos falar do YouTube, né? Então, propondo vídeos que ele acha que vão fazer você ficar mais tempo na rede. Os vídeos sugeridos. Os vídeos sugeridos, exatamente. E todo mundo já deve ter tido essa experiência, né? Por exemplo, eu tenho um gosto que o YouTube já aprendeu muito bem. Então ele me sugere vídeos que eu realmente gosto. Uma certa época eu resolvi assistir vídeos sobre um outro assunto. Por acaso era um jogo de computador. E no momento que eu comecei a assistir vídeos sobre esse jogo, o YouTube começou a me sugerir vídeos que não tinham nada a ver comigo. Acho que nem é apropriado dizer que tipo de vídeos são esses. Tá bom, tudo bem. Muito bem. No momento em que eu não cliquei nesses vídeos, ele parou de promover. Mas a ideia é o seguinte, o algoritmo tentou prever qual seria o meu gosto, dado a minha experiência no passado e também com pessoas parecidas comigo. Então o algoritmo do YouTube tentou me comparar com outros usuários parecidos comigo e o que é que fez aqueles usuários continuarem no YouTube e começou a sugerir os mesmos vídeos para mim. Se for vídeo de gameplay, eles vão tacar lá a menina lá da água, lá, a Belle Delfine. Você me falou dessa história, eu não conheço, eu não faço parte desse mundo. Mas eu entendo, porque realmente com esse vídeo de jogo que eu falei, realmente aconteceu uma coisa meio desse tipo. Foi algo assim, realmente. Acontece. E isso está tendo consequências muito sérias. Uma das mais sérias, que eu diria que é a mais séria, na minha opinião, é a polarização que está ocorrendo no mundo político hoje. Então, a polarização que está acontecendo, eu considero que é resultado muito importante desses tipos de algoritmo. Então, o que os algoritmos estão fazendo? Os algoritmos estão exacerbando as certezas que a gente já tem. Então, vamos pensar um caso bem absurdo. Vamos pensar num terraplanista. Jesus. Um terraplanista tem a convicção dele. Então, os algoritmos vão perceber, esse cara gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de postagem, desse tipo de reportagem. E começa a mandar um monte. Aí essa pessoa tem essa sensação, bom, tem muita gente que pensa como eu não estou sozinho. Tem um monte de gente que pensa igual a mim. E acaba sendo doutrinado de maneira não programada, né? Isso ninguém pensou em fazer isso, né? Isso aconteceu porque o algoritmo resolveu. E o algoritmo não tem malícia, ele não faz a menor ideia do conteúdo do vídeo, ele não sabe entender, ele não é um ser humano, ele não entende o que está naquele vídeo, ele só sabe que aquele vídeo fez pessoas parecidas com o terraplanista continuarem assistindo vídeos. Então o que esses algoritmos estão fazendo com a população? Estão exacerbando os pontos de vista que elas já tinham. Então, se o cara já era ligeiramente terraplanista, ele vai ficar super mega terraplanista, exatamente. E com isso acabou o diálogo. Ninguém consegue mais dialogar. Acabou o meio de campo. Então você não tem mais visão do outro lado, é sempre aquilo ali. Exato. Você não enxerga o outro lado. O outro lado é o inimigo. Entendi. É isso. Então acabou o meio de campo. Não tem mais cinza, só tem preto e branco. Né? Esse é o grande problema que a gente está vendo hoje com as redes sociais, com os algoritmos das redes sociais. E esse é um problema ainda sem solução. Ninguém está conseguindo lidar com isso. Então esse é um grande problema das bolhas de informação. Quando alguém fala que a mídia é isso, a mídia é aquilo, qual que é a grande vantagem da mídia tradicional? É que existe uma garantia de que o que a mídia tradicional fala, todo mundo vai ouvir. Não só o terraplanista quanto o terra redonda. Todo mundo vai ouvir. Agora, se você está no mundo virtual, você só vai ouvir o que você quer ouvir e não vai ouvir nada do lado oposto. E você nunca vai ter a chance de concluir que você está errado. Ou que nenhum dos dois estão certos. Que ambos estão errados. E que a solução é outra. Seguinte. Voltando àquela história de câmeras e tal,
eu vejo assim, muita gente comentando essa história de celulares, por exemplo. A pessoa tá numa loja física, sei lá, tá, de repente tá. O que eu já ouvi muita gente falar é de que conversa, você tá com o celular parado aqui, a pessoa tá conversando de uma coisa, de repente começou a falar de alguma coisa, para ouvir um tênis e tal, e de repente você abre lá o Facebook, eu abri, geralmente nos anúncios do Google que aparece em qualquer lugar, tá lá aquele negócio que a pessoa falou. Eu já ouvi falar desse tipo de teoria da conspiração. Eu acho que eu ainda não ouvi nenhuma prova concreta. Tem vídeos que tentam dizer que isso é real. Eu não cheguei a fazer uma experiência eu mesmo. Mas, por outro lado, tem coisas que são verdadeiras. Recentemente, essa semana, por exemplo, houve um escândalo no Google que uma empresa afiliada ou parceira do Google, que trabalhava com aprendizado de máquina, justamente para ajudar a ferramenta do Google de reconhecimento de voz, principalmente com aquele alto-falante inteligente deles, né? Então tem pessoas que são contratadas para ficar ouvindo as frases que as pessoas dizem para o alto-falante e ajudar o algoritmo a entender aquelas frases, às vezes sotaques, às vezes ritmos diferentes e assim por diante. E essa pessoa, provavelmente um ex-funcionário de uma empresa dessas, resolveu abrir a boca e publicou um monte de frases que foram gravadas pelos alto-falantes inteligentes da Google, e algumas delas não foram iniciadas com a frase mágica deles. Ou seja, aquele alto-falante não só está gravando o tempo todo, mas como tem gente ali ouvindo. Então isso está tendo um problema, essa história ainda não está terminada, mas todos os alto-falantes inteligentes, né, os 3 grandes que existem, né, o Google, o da Amazon e o da Apple, tem esse tipo de questão. E é muito difícil a gente saber se eles realmente garantem a privacidade das pessoas ou não. Porque o Google não nega que existem funcionários que estão lá gravando, mas eles garantem que essas gravações não estão associadas a nome de usuário, e-mail, nada disso. Está sendo usado só para aprimorar a inteligência artificial. A questão é questão de confiança, a gente não sabe. Nossa Senhora. Então existe essa possibilidade, sim. E lembrando que o Google faz todo o dinheiro dele a partir de anúncio, né? Então faz muito sentido. Eu vejo assim que a gente tem eu pelo menos vivo uma paranoia constante, né? Tudo assim, tudo é teoria da conspiração, mas o que eu vejo na real é qualquer coisa que você abre, tá lá o anúncio de coisas que você olhou, em qualquer lugar que você vai. Você vai no Facebook, vai no Google, você abre um blog, você abre qualquer coisa, tá lá o anúnciozinho ali. E esse anúncio costuma ser muito burro, né? Você abre uma loja, compra um negócio e ele vai passar uns 3 meses te anunciando aquele negócio que você já comprou. Já percebeu isso? É um anúncio muito burro. Então, às vezes eu penso, será que um mecanismo que é tão burro por um lado vai ser tão inteligente pelo outro? Ou a gente simplesmente abraça o capeta e vai embora. E vai embora, exato. Porque é o mundo que a gente vive hoje. Porque não deixa de ser uma vitrine, porque o que interessa tá lá, e você vai olhar. E o visual é muito importante. Quando você trabalha em comércio eletrônico, botou uma fotinha ali, você vai clicar. Porque você não vai ficar assim o tempo todo, falar, o cliente ele vai querer uma coisa e vai procurar. Às vezes você tá de bobeira, você fala assim, pô, olha lá, não, tem um tênis aqui. Afinal, anúncio, né, publicidade é uma atividade útil. Né? Como é que a gente conheceria as coisas que a gente deseja sem publicidade? Pois é. Então é uma coisa útil. Tem que mostrar. O problema é quando tem tanto malícia quanto incompetência. Por exemplo, a coisa de uns 6 meses, uns 3 meses atrás, houve um mês fatídico em que o Facebook gritou aos 4 ventos do mundo que ele é incompetente. Foi um mês em que teve um escândalo de perda de informações, né, divulgação de informações, 1 por semana. A hora que chegou a 4ª semana, eu falei, não, realmente, eu como profissional dessa área não posso continuar no Facebook, eu matei minha conta, realmente agora, não dá. Por pura incompetência. Agora me fala uma coisa, e esses aplicativos assim de ter aquele Dolify, que faz as carinhas de criancinha, envelhecer, é tudo russo, como é que é? Esse foi um dos primeiros escândalos do Facebook, né, que o Facebook tem essas empresas que fazem esse tipo de joguinho, né? Que mudam. Parece coisa interessante. Muda o sexo, como você ficaria com cara de mulher. De bebê, ou teste de signo, não sei o quê. Quem vai
clicar no seu... Enfim, um monte de coisa. Sempre que você vai rodar um aplicativo desses, o que o Facebook faz? A primeira coisa é, você aceita que esse aplicativo tem acesso à sua conta? Bom, eu quero descobrir como é que eu fico com cara de neném. Eu falo sim, óbvio. Então o que aconteceu ali? O aplicativo conseguiu que você desse autorização para que ele olhasse o seu perfil. Então, o que esse aplicativo está querendo? Não está querendo te mostrar com cara de neném, ele está pegando as informações. É assim que você está pagando pelo uso do aplicativo. Nada é de graça. Quando alguma coisa é de graça, o produto, na verdade, não é o aplicativo, o produto é você. Meu Deus. Essa é a questão. Então, esse é um dos grandes problemas do Google. O Google tem tudo de graça. Não. É você. Aqueles não são os produtos do Google. É a sua alma. Exatamente. Você é o produto do Google. Você é o produto, prestem atenção nisso. É pior ainda. Então, a gente precisa ter noção de onde está pisando. É isso. Então, usar um aplicativo gratuito, usar o Android que é gratuito, ou usar o Google Docs, ou seja lá o que for, tudo isso é útil. Será que a gente precisa ter medo do bicho-papão e viver dentro da caverna para sempre? O meu medo é assim, por exemplo, não é nem questão de você falar, dado pessoal. Falei, os caras ligam aqui em casa dando golpe, eles sabem nome até de avó. Exato. Agora o problema é, eu penso assim, por exemplo, dados bancários, porque você faz coisa pela internet. Eu pago coisa, pago conta, tudo tem um aplicativo, computador e tal. E meu medo é esse. Não digo nem celular, é um computador, mas é esse o medo. Não, o celular é pior. Então, o celular eu não uso não. Celular eu não uso não. Exato. Não, dependendo do seu banco. O meu banco me obriga a usar o celular. Eu não tenho opção. É por causa do token, aquelas porcarias lá. Exatamente. Vamos deixar pra lá, não quero falar de marca de banco. Deixa lá, né? Então, às vezes, eu me pergunto, a gente tem que ter mais medo do algoritmo, a gente tem que ter mais medo do hacker, a gente tem que ter mais medo do ladrão que está ali na esquina. Do hacker também. Não, essa história de hacker não existe. Não. Na verdade, é lenda urbana. É lenda urbana, porque o hacker de raiz está extinto, não existe mais. O que existe hoje é o cara que manda aquele e-mail, olha, você ganhou um prêmio, olha, eu vou te processar, ou qualquer coisa assim, clique aqui para ver o processo. É sempre uma técnica chamada de engenharia social, que é, eu vou tentar te enganar de modo a convencê-lo a clicar em alguma coisa e você vai me dar essa informação. É assim que as pessoas se infectam. Não existe essa história do hacker invadir o computador. Na verdade, ninguém tem um computador invadido. É você que deu as informações para o hacker. E de preferência fazer a tal da verificação em 2 etapas, né? Porque isso é fundamental. Isso realmente ajuda. Não é impossível quebrar uma verificação de 2 etapas. É bem mais difícil. É bem mais difícil. Então você tem, por exemplo, se você é um presidente da República, faz muito sentido o hacker tentar te atacar. Então, aí, nesse caso, verificação em 2 etapas não vai ser suficiente. Você tem que ter... É como a gente vê nos Estados Unidos, até o Obama, o serviço secreto não deixava o presidente usar um smartphone, não podia. Então o Obama não usava, ele tinha que usar um telefone preparado pelo serviço secreto. O Trump mudou. O Trump Twitter, acorda e já vai pro iPhone dele. E aquela história de que computador disso, sistema operacional daquilo é imune a vírus, olha, não durma nesse barulho. A questão é, o hacker ele vai preparar um vírus para qual tipo de sistema operacional? Ele vai querer atacar o sistema operacional mais popular, o que tiver mais gente usando. Então, por isso que ainda hoje o Windows é o mais atacado. Mas o mito da Apple ser imbatível... Ou do Linux ser imbatível. Também não. Não é. Existem práticas seguras e práticas inseguras. É aquela história de usar camisinha no computador, não tem jeito. Você tem que ter comportamento seguro. Existe vírus para Android? Existe. Para Linux? Existe. Para Mac? Existe. Para iOS? Claro que existe. A questão é, hoje em dia os 2 sistemas operacionais mais usados são o Windows e Android. Então esses são os mais direcionados pelos hackers. Os hackers vão fazer vírus, vão fazer ataques, vão tentar atingir essas pessoas. Que lindo. No momento em que o Linux ficar mais popular, com certeza ele vai ser mais atacado. Ou no momento que o outro, sei lá, o sharing não sei o que, for mais
popular, esse vai ser o mais atacado. Então não existe sistema imune. Agora vem outra coisa, outra polêmica, por exemplo. Invadiram meu Instagram, pegaram meus nudes e publicaram. Aí tem duas. Imagina imagina o seguinte, eu sou uma pessoa famosona lá e tal. Aí eu boto aí tem uma foto linda, nua lá, tá. Não é um mundaréu de foto, é uma foto super posada. Aí a pessoa, um hacker invadiu o meu Instagram, meu Deus, é aquela coisa. Eu acho meio difícil. E se eu fosse invadir o celular de alguém, eu penso o seguinte, cara, eu ia escancarar a pasta de nu e foda-se. Tudo, ia pegar tudo. Ia pegar tudo, ia pegar a conta bancária, ia pegar tudo. E um hacker que faz isso, a primeira coisa que ele vai fazer é tentar chantagear a pessoa. Pois é, né? Agora você pegar... Não é publicar. Você vazou a foto da piroca e falar, o hacker invadiu. Então tá, era isso que eu queria saber. Não faz muito sentido. Tudo é hacker, né? Você se coloca na posição do hacker, dá um trabalho do cão, é muito difícil. Vou pegar uma fotinha também e botar lá. Não, tem coisa mais valiosa dentro desse celular. Putz, grilo. Ai, caramba. Aliás, pessoas, hoje em dia, no celular você tem aplicativos que conseguem chamar táxi, pagar combustível no posto de gasolina. Sim. Tem um monte de coisa de... Coloque uma ferramenta anti-roubo. Porque se você tiver o celular roubado, perdido, sei lá o que for, nem tenta localizar, já manda pagar direto. É muito prejuízo que você pode ter se o ladrão conseguir desbloquear esse telefone. Tem muita informação ali. Que merda. E às vezes dá para recuperar essa informação sem desbloquear. Certo. Ele desliga e copia os dados que estão ali com o celular desligado, né? Dá para fazer isso. É assim que a polícia faz perícia em telefone, por exemplo. Aquela história de desbloquear telefone, por exemplo, o juiz não sei o que mandou parar o WhatsApp, isso aconteceu o quê? 1 ou 2 anos atrás, porque o WhatsApp não queria desbloquear. Hoje em dia dá. Se a informação estiver no celular e a justiça tiver em posse do celular, eles conseguem extrair o dado dali. Que coisa incrível. Ninguém mais reclama agora do WhatsApp, não. Você reparou? Acabou, né? Acabou. Agora, porque assim, tem aquela treta, né? Que o WhatsApp ele hospeda no Google, né? Na nuvem do Google. E o Telegram, por exemplo. E o Telegram é dos russos lá, no servidor próprio, sei lá, o negócio lá. Enfim, mas não adianta. Não adianta falar assim, eu não uso tal coisa. Porque eu gozado que a gente ainda conhece pessoas que falam, eu estou fora da rede, eu só uso o WhatsApp porque eu não tenho. Eu só uso e-mail, não uso LinkedIn, eu não uso Facebook, porque eu não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, mas você criou uma conta no Google pra entrar no... Exato, não. Mesmo se você for eremita, o fato de você já ter um RG, um CPF, já te coloca na rede. Não tem como, não tem jeito, cara. É pra arrancar as digitais da mão, né? Nossa, que da hora, gente. Não, a gente tem razões para ter medo hoje em dia? Tem, mas ninguém precisa perder o sono por causa disso. É um mundo perigoso, sempre foi, mesmo antes da tecnologia. Sempre existiu ladrão, sempre existiu estelionatário. Então é só mudar as ferramentas. Né? Os golpes são razoavelmente os mesmos. Mas é que a gente tem aquela visão assim de... Eu diria até que é meio terror cósmico, porque enquanto você tá falando de ladrão, um cara que te pega, você tem uma espingarda para se defender na tua fazenda, a gente tá vendo coisas assim de nível, sei lá, de país, global. De repente você fala uma pane no sistema que cai tudo, tipo um apagão, sei lá, que teve aqui de 98. Foi o Sudeste inteiro, mas não sei aonde. Então, uma coisa assim que é cavernosa, porque é isso que dá medo, eu acho. Um evento muito grande. Isso, inclusive, é um problema sério. Existem armas, né, técnicas de guerra que países desenvolvem justamente para acabar com a infraestrutura de um país inimigo. Né? A gente ouve notícias de que isso já foi feito algumas vezes, né? Essas últimas arranca-rabos que tiveram entre essas grandes potências com seus bichinhos de estimação, que são os países menores, que são os pós-mandados deles, e a gente ouve falar dessas histórias. De tal país que acabou criando um blackout no outro, desligou uma usina e assim por diante. É possível, claro que é possível. Principalmente para essas grandes potências que já são os fornecedores, por exemplo, da infraestrutura. Está tendo agora essa questão dos Estados Unidos barrarem a Huawei, que é um grande fabricante de tecnologia da China,
porque estão dizendo que tem mecanismo de espionagem. Reconhecimento facial, não interessa o que. Eles estão dizendo, mas não estão provando. Então, pode ter? Claro que pode ter. Mas será que é só eles que têm? E se ninguém tiver? A gente nunca vai saber, enquanto não aparecer prova. Né? Então, e a prova não vai acontecer. Não... É isso. É que dá medo, né? Você fala em China, você fala, não sei. Aquela... É que mesmo nós não temos a idade para lembrar. Alguém aqui já deve ter assistido o filme De Volta para o Futuro. Ali tem uma passagem maravilhosa. Que De Volta para o Futuro é uma história de um adolescente que sai dos anos 80 e vai parar nos anos 50. E quando ele chega lá, acho que isso é no segundo filme, inclusive, não é nem o primeiro. Ele vai para o futuro alternativo? Não. Eu não lembro qual dos 3 filmes mas que a máquina do tempo tem um defeito. Aí ele descobre, né, o cientista que está no passado, né, ele descobre, o problema foi desse chip, qual o problema? Foi fabricado no Japão. E o herói da história fala assim, imagina, o Japão faz as melhores coisas, né, as coisas mais tecnológicas. Bom, nos anos 80 era isso mesmo. Você queria falar de alta tecnologia, falava de produto japonês. Era o Walkman, VHS, tudo era japonês. Só que nos anos 50 era o contrário. Eles estavam saindo de uma grande derrota da Segunda Guerra. E o que os japoneses, a indústria japonesa era naquela época? Era o Xing Ling. Eles só fabricavam brinquedos de baixíssima qualidade. Era o Xing Ling da época. Então, entre os anos 50 e os anos 70, o Japão passou de fabricante de quinquilharia de baixa qualidade para altíssima tecnologia. Passaram a ser os líderes em tecnologia. A China está passando pela mesma coisa hoje. Então, o que a gente ainda... Eles pararam de ficar fazendo reloginho. Continuam fazendo reloginho, continuam fazendo pirataria, continuam fazendo coisa de baixíssima qualidade. Só que eles já estão passando para o outro lado. Por exemplo, qual é o maior fabricante de drones do mundo? DJI, chinês. Drones. Só tem drone chinês. Você nunca ouviu falar de drone americano, europeu. Não tem. Não tem. São todos chineses. Quando a gente fala de smartphone, eles não estão chegando aqui no Brasil, mas se você acompanha os canais de tecnologia do exterior, só se fala de smartphone chinês. É o Xiaomi, o Huawei, o Oppo, o Vivo e assim por diante. Sabe que eu vi um vídeo, eu ia te mandar... Esse é um produto de altíssima qualidade. Falando em drone, eu vi um vídeo hoje que eu chorava de rir, te mostrar depois. Que teve uma galera no Rio, um negocinho ali. Tem uma galera no Rio que eles pegaram um drone grande assim, e eles colocaram um rojão e eles sobrevoaram um baile funk. E eles, eu não sei, cara, ele ia mexendo, ele acendeu os rojões, o negócio voou e começou a atirar na galera. Nossa. Com o rojão. E a galera saiu correndo. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o Brasil... Eu acho que o Brasil é um caso assim, cara, pode vir o apocalipse que for, cara. O brasileiro, ele... Gente, imagina botar rojão num drone e achar aquilo uma genialidade. Falou, tipo, é impressionante. Foda-se o baile. O cara meteu rojão num drone, a coisa mais linda. Começou a atacar lá. Sai todo mundo correndo. Eu falei assim... Cara, isso é Brasil. Então, você vê, de repente vem uma dominação de máquinas. Mete um BR aí que... Nossa senhora. Achei lindo aquilo. Tá, então, mas pra dar uma tranquilizada, então quer dizer que... Imagina assim, hoje no presente, então ainda não vai ser o fim do mundo, do apocalipse. Dia do julgamento. Máquinas, dia do julgamento, não vai ser. Aliás, eu tô ansioso para ver a primeira cidade totalmente automatizada em termos de trânsito. Só permitir carro autônomo. Nossa. Tirar aquela maldita pecinha de trás do volante. Porque hoje em dia, essa pecinha de trás do volante não tem mais conserto. Esses dias do meu apartamento, eu vi uma batida inacreditável. Na madrugada, aquele silêncio, de repente aquele estrondo inacreditável. A hora que eu olho pela janela, um carro atravessado, batido nos carros estacionados, sem nenhum carro na frente, sem nenhum carro atrás. Simplesmente bateu. A criatura bateu sozinha, do nada, a 40 por hora em carro estacionado. E o carro virou 90 graus, ficou atravessado, travou a avenida, arrancou o eixo do carro. Tá brincando. Qual que é a explicação para isso? É celular. A pessoa para de olhar para frente e começa a responder o maldito Zap Zap dirigindo. Nem me fala. E vocês sabem que isso acontece, é só olhar para o lado.
Puta que A pariu. pecinha de trás do volante precisa ser substituída urgentemente. Nem me fala, cara. Celular é a praga. E se fosse possível, se eu tivesse alguma coisa a dizer, no momento de transição, que esse vai ser o mais complicado, que é o que a gente está vivendo hoje, tem algumas cidades que já tem carro autônomo andando na cidade, em questão de testes, né? Se eu pudesse criar uma lei, eu faria o seguinte, olha, um acidente envolvendo um carro autônomo com um carro tradicional, automaticamente o culpado é o motorista do carro tradicional. Ele vai ter que provar que ele foi inocente e que o carro autônomo provocou o acidente. Nossa senhora. Então, por definição, o carro autônomo vai ter que ser o inocentado. Porque senão a tecnologia não vai avançar nunca. Nossa. Mas é fogo, essa história de celular é terrível, cara. Celular é inacreditável. É o Black Mirror total, assim. Você fala, gente, às vezes eu tô assim no trem, no ônibus, em qualquer lugar. É que ônibus é diferente, porque ônibus é demorado pra caramba, então você fica meio ali bodeado. Mas, por exemplo, você tá num vagão. Eu já não olho porque eu tenho nojinho de mão de corrimão no celular e eu já sou meio assim. Mas eu fico olhando todo mundo com a cara no celular. E às vezes eu tô ouvindo música, que seja, mas assim, ninguém olha mais pra cara de ninguém. Fica todo mundo ali. Quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter uma época de que as pessoas não vão ter mais, vão perder reconhecimento facial. Sabe? Quando a gente vai retroceder, tudo aquilo que a gente evoluiu, tipo, na época das cavernas, que as mulheres viam as expressões das crianças, não sei o que, daqui a pouco não vai ver mais. Você não vai mais ter reconhecimento de expressão, ou sei lá. Eu imagino uma coisa assim. Eu vi uma reportagem esses dias não, faz um tempo já, que está tendo treinamento de paquera para os millennials. Que os millennials... Não, isso já acontece. Já acontece. Porque eles não conseguem mais ter comunicação pessoa a pessoa. É. Não tendo aquele tempo para ele pensar numa resposta, escrever a resposta, corrigir, apagar, escrever de novo, ele não consegue, ele trava. Ele trava. Tá assim mesmo, tá feio o negócio. Nós estamos vivendo uma situação muito peculiar. A tecnologia cresceu muito mais rápido do que a nossa habilidade de saber lidar com ela. As pessoas não sabem lidar com tecnologia, com celular. As pessoas andam e são atropeladas porque não conseguem largar o som. Uma vez eu vi uma placa maravilhosa, uma placa de trânsito, escrito assim, cuidado com os phone zombies, né? os zumbis de telefone, e as pessoas andando assim, sem olhar para os lados. Né? É inacreditável. Não vou nem dizer qual é que é uma experiência em sala de aula. Nossa, sala de aula, meu Deus, é seu pesadelo. É surreal. Porque não tem como proibir, né? Você não proíbe celular. Escola de proibido. Não, de criança até vai, mas tipo, faculdade não. Há controvérsias. A gente tem que escolher as nossas brigas, né? Não dá pra sair brigando com tudo. Nossa senhora. Esse é o problema. Mas esse negócio assim, por exemplo, de a criancinha vai pra escola tem, nós temos tablets e computadores e tal. Principalmente tablet, eu acho que é um negócio assim que... Eu acho que essa época já passou. De falar, matricule seu filho, ou venha se matricular e ganhe um tablet. Né? Então, isso já passou. Mas está tendo uma série de discussões. Sempre que alguém vai falar de educação, todo mundo fala, as salas de aula hoje são como eram há 100 anos atrás, e eu já começo a chorar. Eu falei, se fosse igual 100 anos atrás, a gente estava bem melhor. Exatamente. Sim, porque tinha disciplina, você tinha... É aquele famoso assim, gente, é o jeito que o cérebro tem que ser educado. Assim, o ser humano funciona de uma certa maneira, o ser humano é biológico, ele tem uma maneira de aprender, uma maneira de desenvolver, e várias pessoas concordam comigo. Se vocês procurarem um canal famoso no YouTube do Veritasium, de um PhD, o Derek, vocês já devem ter ouvido falar. E ele fala abertamente, a opinião dele é o seguinte: o ensino é uma experiência social, ela é uma experiência comunitária, não é uma experiência... Você não consegue a mesma experiência, por exemplo, no ensino à distância, ou só lendo um livro, seguindo tutoriais, é diferente. O ritmo, o rendimento e assim por diante. É importante tecnologia? Claro que é. Mas uma coisa que ninguém está falando, que eu tenho notado nos últimos anos, eu dou aula de programação. E eu tenho notado já faz uns 5, 6 anos que as pessoas não sabem usar o teclado de computador. As linguagens que eu ensino, elas misturam muito letras maiúsculas e minúsculas, e é inacreditável a dificuldade que as pessoas têm de escrever letra maiúscula e minúscula, que elas não sabem usar a tecla Shift. Meu Deus. Eles usam o Caps Lock. Então, vai digitar uma letra maiúscula. Caps Lock, letra, Caps Lock, minúscula, Caps Lock, maiúscula, Caps Lock, minúscula, assim por diante. Nossa. E eu tento ensinar essas pessoas a usar o Shift, porque vai ser muito melhor.
É. Elas não conseguem aprender porque elas foram alfabetizadas com o celular. Nossa senhora. Então isso é um aprendizado que precisa... Ninguém está discutindo isso. É preciso ensinar informática básica desde a primeira série junto com datilografia. Putz. É uma arte que precisa voltar. É. Datilografia. Todo mundo usa teclado, tem que aprender a usar a ferramenta. A pessoa nem sabe, mas fala assim, olha, aprendeu a fazer o ASDR. A pessoa nem sabe qual é ASDR. Qual que é outra? É QW. JK. É QWERTY, né? O QWERTY é a primeira QWERTY, linha, que dá o nome ao teclado. Ah tá, QWERTY é a linha de cima, mas é o ASDR. ASDF, ASDF, olha eu viajando. Eu confundo com ASMR. Não, Enfim, mas isso é cavernoso, gente. cavernoso, eu já vejo assim, as pessoas não sabem nem escrever. Então, quando uma pessoa vai estudar mecânica, vai ser um engenheiro mecânico, ele tem que pegar no torno, ele tem que pegar na fresa, ele tem que saber limar alguma coisa. Existe aula de oficina na engenharia. Ele nunca vai usar aquilo profissionalmente, mas tem que saber como funciona. Sim. O arquiteto vai ter que ter o laboratório de cimento, não sei como é que chama, ele vai ter que aprender a empilhar tijolo, nunca vai ser um pedreiro, mas ele tem que saber como é que funciona. Tem que saber como funciona. E como é que você vai usar o teclado a vida inteira sem saber como é que funciona o teclado? Aquilo ali tem um jeito de usar, é uma técnica. Né? Não é simplesmente apertar o botão. Existe essa mística de que a informática é uma coisa que todo mundo tem que saber. Em certo nível, sim. O básico, o teclado, todo mundo tem que saber. Aí alguém fala, eu tenho que consertar o computador, não sei o que, eu tenho que conseguir sozinho. Não, aí você chama um profissional. Você vai formatar o computador, não sabe como fazer isso? Tudo bem, chama um profissional. Quer comprar uma placa de vídeo nova, quebrou a tela do seu notebook, você chama um profissional. Mas o básico, como operar, você tem que saber. É igual um carro. Você tem que saber como operar um carro. Você não tem que saber como faz a manutenção. Se bem que tentaram lá com a mudança da lei lá do Código de Trânsito, ensinar noções de mecânica. Tudo é inútil, não serve pra nada. Não, se você não sabe nem, imagina, ler manual, as pessoas não leem manual. Eu acho que o importante é não usar o celular dirigindo, já é uma grande coisa. Não, celular não, pelo amor de Deus, gente. É um negócio assim que, eu sei, é muito gostosinho, a gente fica lá batendo papo, não sei o que, mas não sei, tem coisa que chega um limite. Bom, pra mim é o problema da vista, né? Cansa a vista, meu olho seca, aquele negócio. Mas o que mais me assusta é o comportamento social, porque eu fico muito atenta nisso. Sim. Questão de que eu ando de transporte público, e mesmo na rua, bom, primeiro questão de segurança, não vou nem falar, o pessoal andando com o celular na mão, andando ali, né, se expondo e tal, mas essa parte de convívio social, de você não ler, não olhar a cara da pessoa, Eu sugiro a todos que estiverem ouvindo fazerem a seguinte experiência. Pense assim como um exercício, alguma coisa que você vai fazer para melhorar a sua saúde. Né? Em vez de fazer uma dieta na segunda-feira, faz essa experiência. Numa reunião familiar, Natal em família, qualquer coisa. Vai reunir mais do que 3 pessoas. Passe ao menos 1 hora sem pegar no celular. E repare, olhe para a cara de todo mundo. É impressionante, você não vai conseguir passar 1 hora sem que todo mundo esteja olhando para o seu celular. Todo mundo celular. Exato. E você só percebe isso quando você não está usando. O celular é um buraco negro, ele suga toda a sua atenção. No momento que você pega o celular, você acha que está prestando atenção em todo mundo, que ninguém está vendo o seu celular. É o efeito avestruz, você enfia a cabeça na terra e acha que ninguém está vendo. Meu Deus. Então, isso só consegue quem faz essa experiência. Fique 1 hora sem usar o celular. Mas tem que ser 1 hora. Não é 5 minutos. Não é 1 hora. Faça tremer hora. a mão já. Não, faça essa experiência. Eu como trabalho com computador há décadas, eu não sinto essa necessidade de ficar com o celular. Então eu realmente, raramente pego no celular aqui. Agora eu estou com as pessoas, eu quero ficar com as pessoas. E eu percebo isso muito. Isso me deixa muito bravo. Realmente. A civilização realmente está indo para um caminho muito perigoso. Porque ainda não aprendeu, de novo, né? Ainda não aprendeu a lidar com a tecnologia. Você só come ver agora, pelo menos geração de galera, todo mundo, criança já está com óculos com 4, 5 anos. Quer dizer... Não, isso já acontecia há algum tempo. Eu não sei se tem uma relação entre óculos e tela. Eu acho que tem, viu? Não, mas a genética tá uma merda. É a genética, isso, é o fim da seleção natural. Porque na nossa época,
nós que já passamos o 4.0, a gente já percebia que a gente era as únicas pessoas na escola com óculos. Hoje em dia, pessoas sem óculos são a exceção. E, nossa... Mesmo antes do celular. É verdade. Então eu não diria que tem uma relação entre os dois. Mas piora, né? Não sei. Bom, sei lá também, né? Os entendidos que informem, porque não sei se tem relação. Eu acredito que tem mais trabalhos acadêmicos dizendo que não tem relação do que trabalhos dizendo que tem. Então tá bom. Mas eu não saberia dizer que eu nunca pesquisei esse assunto. Meu, foi muito legal. Gostei pra caramba do papo e pelo menos deu uma tranquilizada. Depois eu comecei a entrar em pânico. Aquela hora que eu só falar do 00 lá do contador, aquilo já foi me dando um negócio. Assim, meu Deus do céu, ele passou um risco do caramba. O risco existiu. O risco existiu, meu Deus, estamos todos salvos. Passou quase 20 anos. É o próximo risco, né, que é da inteligência artificial geral. A gente vai ter aí pelo menos uns 30 anos, como dizem os mais otimistas, para saber o que fazer quando a inteligência artificial geral ocorrer. Então os mais otimistas falam que vai ser daqui a uns 30 anos. Então, máximo, no mínimo 20, vamos dizer isso. Você tem algum conselho assim, final, para dar pro povo alguma orientação? Fala assim, olha, ainda mais o pessoal que está, sei lá, vida acadêmica, indo para faculdade, essas coisas. Eu acho que o nosso mundo já é complicado demais, a gente não precisa criar mais complicação e aplicar no mundo virtual os mesmos cuidados que a gente aplica no mundo real. Por exemplo, não aceitar doces de estranhos, mesma coisa, não clica em nada que veio de um lugar que você não sabe. Aplicativos estranhos! Exato, não clique em nada, saiba que você está clicando, passa o mouse em cima antes e vê o endereço, tenha um antivírus instalado. É questão básica, o que a gente aplica no mundo real é aplicar no mundo virtual. Eu só fico triste que nem 10% de vocês que estão ouvindo vão realmente fazer isso. Não tá nem aí. Porque vocês vão ter que aprender do jeito difícil, né? Vocês estão tendo a chance de aprender do jeito fácil. Mas tudo bem, o mundo é assim, a gente não consegue atingir todo mundo. Mesmo porque se tiver um golpe aí vai cair 100 mil, 1 milhão, né? E todo mundo, quem não caiu vai achar, eu nunca vou cair, até o dia que cair. Até o dia que o Facebook fala, galera, vocês fizeram parte do experimento social, já era. Já foi. Tá ótimo. Obrigadão pela participação e obrigado a todos que ouviram. Um grande abraço. Então vai ter gravado porque... Participações especiais no Gatinho. O Gatinho.